Toda pessoa reconciliada com Deus exerce a grandiosa missão de ser embaixador de Deus. Quais são algumas características, por exemplo, de um embaixador? Em primeiro lugar, o embaixador vive em terra estranha. Em segundo lugar, o embaixador fala em nome de seu governo. Em terceiro lugar, o embaixador representa o seu país. Em quarto lugar, o embaixador transmite a mensagem de quem o enviou. Em quinto lugar, não determina a sua própria missão. Ele vai para onde é enviado e fala o que o governo dele está dizendo que fale. Em sexto lugar, não se naturaliza jamais, é sempre um estrangeiro. E em sétimo lugar, tem compromisso com os interesses soberanos de seu país. O enfoque da lição desta semana é examinar a fidelidade de Abraão, alguém que foi chamado pelo Senhor para ser embaixador, ir a outra terra e testemunhar às pessoas a respeito do verdadeiro Deus, o Criador e Redentor. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 2 e o título da lição desta semana é Abraão, o primeiro missionário. Para comentar esta lição está mais uma vez conosco o pastor Luiz Gonçalves, quem é evangelista da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Edson. Um prazer estar aqui do seu lado. Um abraço para todos vocês que nos assistem, para a gente falar desse assunto tão apaixonante que é a vida de Abraão como sendo o primeiro missionário da história. E vamos fazer uma oração para que Deus abençoe esse momento especial onde abriremos a palavra de Deus. Por favor. Sim, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela lição da Escola Sabatina, obrigado por esse momento importante de estudo e que o Senhor nos ajude para que através da história e vida de Abraão sejamos todos inspirados a sermos e continuarmos sendo missionários nesses últimos dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos falar de dois assuntos na lição, as implicâncias do chamado de Abraão e vamos falar também sobre as experiências missionárias de Abraão fora e dentro de seu país. Vamos começar com a primeira, vamos falar de Abraão então. Claro. Pastor, antes de fazermos qualquer pergunta, é importante ler Gênesis 12, pelo menos versos 1, 2 e 3, para que se tenha uma ideia. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui podemos encontrar alguns princípios fundamentais acerca do chamado, da missão daquele grande missionário que foi Abraão. Né? Claro, é importante saber que Deus criou Abraão para uma missão. E Deus também nos criou para uma missão. Ou seja, a missão de Deus é resgatar a humanidade, resgatar o planeta Terra e nos dar uma vida feliz para sempre. E Abraão era um instrumento de Deus para isso e nós também somos. É importante que o nome de Abrão significava pai exaltado. Mas depois do chamado que Deus fez a ele, de um encontro íntimo com Deus, passou a ser Abraão. Acrescentou um A e passou a ser pai das multidões. E pai das multidões significa que ele não era mais uma pessoa sozinha, solitária, chamada por Deus para gozar-se, era para multiplicar, né? Claro, porque nós não podemos ser uma ilha. Nenhum servo de Deus pode viver sozinho, receber as bênçãos e ficar para ele somente as bênçãos. Primeiro, Deus nos chamou para uma missão. Segundo, nos chamou para sermos uma bênção. Abraão foi chamado para cumprir a missão e ser uma bênção para todos. A mesma coisa acontece conosco. Chamados para uma missão e chamados para ser uma bênção. Muitos querem a bênção, né? Mas Deus não é o foco, parece o objetivo não é abençoar pessoas, é abençoar pessoas para que se tornem uma bênção para os demais. Né? Claro, porque veja, o detalhe é o seguinte, a pessoa quer a bênção de Deus, mas às vezes ela não quer sair
Entendeu? Então, Deus nos chama para uma missão, para ser uma bênção e para sair do conforto onde nós estamos, para levar essa bênção a outras pessoas. Foi isso que aconteceu com Abraão. Chamou para um lugar onde ele nem sabia onde era, né? Esse é um acto de fé. Claro, aí que está. Porque quando primeiro Deus nos alcança, Deus nos abençoa. Depois Ele nos chama para a gente compartilhar essas bênçãos com outras pessoas. Deus então chama Abraão e manda Abraão ir para uma missão. Abraão não sabia o endereço, não sabia a cidade, não sabia o país, não sabia o caminho, não sabia nada. Deus falou assim, sai da tua terra. Eu te vou guiar. Eu vou guiar. Isso daí significa andar pela fé. Se Abraão soubesse o endereço, o país, a cidade, o estado, o local para cumprir a missão, talvez ele não precisaria ter tanta fé assim. Ele poderia ir normalmente sem precisar exercer a fé. Então, qual foi a importância da fé no chamado de Abraão? Claro, eu gostaria de responder lendo Hebreus 11, verso 8. O livro de Hebreus é um livro que fala dos heróis da fé, pastor Edson. E aqui no capítulo 11, verso 8, olha só que declaração incrível sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Não é incrível isso? Então veja que Abraão foi pela fé. E Deus quer que nós sejamos missionários também pela fé. Porque se tivermos todas as estruturas, a condição financeira... Não seria fé, né? Não seria fé. E até uma pessoa que não serve a Deus poderia ir até lá e fazer alguma coisa. Mas Deus quer pela fé. E então, por isso que quando nós nos reunimos na igreja, o propósito da igreja não é ficar na igreja, é sair. Só que agora, aonde vou ir? E às vezes quando vamos a repartir livros, por exemplo, não sabemos a que casa vamos chegar. Mas Deus vai guiando as coisas, encontra uma pessoa com fome, com sede, que assista a Novo Tempo, enfim. Então, nós encontramos uma pessoa adequada, Deus está guiando as coisas. Nós saímos pela fé. Agora, se teríamos ficado na igreja... Claro, aí está um ponto, pastor Edson. Por que tem que ser pela fé? Por que a gente não pode fazer um projeto, tudo muito bem organizado, sabendo para onde vamos, o que vamos fazer? Não precisa de fé. Por que tem que ter a fé? Porque na missão, Deus não quer salvar somente as pessoas a quem vamos. Deus quer salvar o missionário. O mais abençoado, quem vai também. Não né? é? Por isso a fé. Então, se eu tenho que ter fé, isso me leva a orar mais, a confiar mais em Deus, e isso passa a ser, para mim, pastor Edson, um fator de salvação para o missionário. No caso de Abraão, ele foi muito abençoado. Se ele soubesse onde iria, não precisaria muita fé. Só conhecimento e já estava suficiente. Isso não quer dizer que nós não temos que fazer planos. Nós temos que fazer planos, nós temos que fazer orçamentos para os projetos. Só que ninguém sabe como vai continuar isso. Só Deus, e pela fé, não dá passos. E esses passos são dependendo de Deus. Fé não é apenas depender de mim, é depender de Deus em todas as coisas que nós façamos. Não é depender de minha experiência, meu conhecimento da palavra de Deus. Quem começa a depender de sua experiência, seu conhecimento, começa a se afundar e os planos começam a fracassar. Só são exitosos os planos quando nós temos fé, dependemos de Deus. Agora, Abraão foi chamado por Deus, mas ele foi, em primeiro lugar, um testemunho positivo à sua família, né? A Com Bíblia certeza. fala um pouco disso, também o Espírito de Profecia tem uma cita muito bonita sobre isso. Tem. Eu queria, primeiramente, pastor Edson, ler o texto de Gênesis. Gênesis 18, versos 18 e 19, que dizem assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Agora, verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu próprio respeito. Que bonito, né? Bonito, né? Então, pastor Edson, nós percebemos claramente, de acordo com a questão que estamos discutindo, que Deus quer fazer, não só de Abraão, como de cada um de nós, uma bênção dentro da família e fora da família. Deus quer abençoar todas as famílias da terra, inclusive a minha
inclusive a sua, no caso da experiência de Abraão. Nosso primeiro campo missionário, então, nossa família, né? Exatamente. Nosso pai, nossa mãe, Nossos queridos filhos, enfim, todos que estão perto de nós. E aí tem uma frase interessantíssima do livro Educação, página 187, Sim. que diz assim: o que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. Sua grande casa consistia em mais de 1.000 pessoas, Uau! muitas das quais chefes de família e não poucos recém-conversos do paganismo. Então veja, isso dava poder para o cumprimento da missão na vida de Abraão. Agora, qual foi o impacto, como que Deus considerava as nações pagãs, consideradas pagãs, Egito, etc., cidades que talvez nós creemos que foram desprezadas por Deus, porque Deus amava o seu povo Israel, mas as demais nações ele não queria e queria destruir. Será isso, certo? Claro que não. Veja, na verdade, Deus considerava as nações pagãs como alvo do seu amor, alvo da sua salvação. Então Deus tinha um grupo de pessoas que já conhecia a salvação. Deus queria que essas pessoas, envolvendo Abraão e Israel, Deus queria envolver essas pessoas para levar esperança às nações pagãs. O amor de Deus pelos de dentro é o mesmo para com os de fora. Deus não ama mais Israel e menos a Egito. Deus ama tanto o Egito quanto Israel, tanto o Brasil quanto o Peru, a Argentina, a Venezuela, a Bolívia, o Chile, a América do Sul, o mundo inteiro. Deus não faz acepção de pessoas e nem de nações, porque para Deus não existem nações, para Deus existem pessoas, são seres humanos que são filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Amém. Há uma passagem na Bíblia muito interessante que está exatamente no livro de Isaías 19, e capítulo 19, verso 24 e 25. E nesse verso fala um pouco sobre a consideração de Deus acerca de Assíria e também de Egito. O que fala Deus nesse passagem, pastor Luiz? Capítulo 19, versos 24 e 25. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Você viu que Deus colocou a Síria e o Egito no mesmo nível de Israel e Israel no mesmo nível de Assíria e do Egito, mostrando claramente o que eu havia dito anteriormente, que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, O Egito é chamado de meu filho, e a Síria é chamada de obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. que interessante. E por muitos anos Deus queria evangelizar Egito, né? Com certeza. Quantas vezes Abraão desceu a Egito? Cometeu até alguns erros, né? Alguns equívocos ali. Mas não só Abraão, né? Deus mandou outras pessoas em épocas diferentes para tentar levar esperança para o Egito. E para você saber, recentemente nós aqui da América do Sul enviamos também para o Egito mais alguns missionários. Exatamente. E qual foi o impacto em Egito? Abraão sofreu um pouco por isso, né? Porque quando chegou a Egito buscando alimento, e os egípcios acharam muito bonita a esposa de Abraão, ele pensou: eles me vão matar se eu falo de que ela é minha esposa. Melhor vamos falar que é minha irmã, né? Na verdade, aí, pastor Edson, a gente percebe que todos nós, como seres humanos, em algum momento, temos a tentação de querer administrar uma situação no campo missionário. Quando o homem tenta administrar para resolver um problema, ele não resolve, ele cria um outro problema. Sim, porque falou: por causa de ti eu serei salvo. Como dizendo, a salvação, a sobrevivência nesse campo estrangeiro não vai ser por causa de Deus, vai ser por causa das maniobras que nós façamos Da aqui. sabedoria humana. Então, da mentira, né, nesse caso. Mentira, ele tirou os olhos de Deus. E isso custou muitos anos de tempo para que eles pudessem entender isso, porque eles foram castigados com pragas por causa dessa situação.
E muitos anos depois, quando Moisés desceu para Egito, quando Jacó, Quando Jacó foi... Jacó desceu para Egito com José, e José implorou a Jacó e a seus irmãos, por favor, não falem que são pastores de ovelhas, porque ainda eles lembravam Da experiência passada. aquele estrangeiro que chegou, que era pastor de ovelhas e que trouxe tanta desolação ao Egito. Então, as feridas ficaram por muito tempo por uma simples situação de mentira. Claro, veja que a mentira não tem espaço no campo missionário. E o pai da fé, que é Abraão, nesse momento não agiu pela fé. Ele agiu como ser humano. Então perceba claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Até o pai da fé teve um momento de fraqueza. Mas Deus foi compassivo com ele, como Deus é compassivo conosco também. E depois, até mesmo a venda de José para o Egito foi intencional. Estava dentro de um projeto de Deus. Ou seja, aquilo que parecia ser uma atitude meramente humana, não era. Deus permitiu, porque era uma maneira de entrar no Egito, evangelizar o Egito, e José se tornou o governador do Egito, um homem íntegro, reto, não mentiu, não foi desonesto e revolucionou o Egito. E eu creio que muitos egípcios dessas gerações serão salvos. Vamos Amém. passar à terceira parte de nosso esposo. Muitos de nós somos provados como Abraão foi. Talvez não ouçamos a voz de Deus falando diretamente a nós, mas Ele nos chama pelos ensinos de Sua palavra e pelos eventos de Sua providência. E por isso é que nós somos chamados para sair de nosso conforto, para ir a pessoas, para comunicar o Evangelho. Temos que ser verazes e também temos que ser sábios para que possamos criar um impacto em pessoas que não conhecem a Jesus. Alguma outra aplicação? Claro que sim, pastor. Assim como em Gênesis 12, Deus chamou Abraão para um campo missionário, eu pergunto a você, já sabe qual é o seu campo missionário? Cada um de nós tem que ter um campo missionário. Pode ser próximo de casa ou distante da nossa casa. Segundo ponto, o chamado de Deus a Abraão é também para você e para mim, porque foi Jesus quem disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Vamos ouvir agora o comentário do autor da lição, nesse pequeno espaço, a continuação. Desenvolver uma fé como a de Abraão. Abraão é com certeza um modelo de fé. Ele ocupa a maior parte do livro de Gênesis. Ele está lá na fundação da Bíblia. E olhamos para ele como um modelo de fé. Como podemos desenvolver uma fé como a de Abraão, que estava disposto a ir, embora Deus não tenha dito para onde? Devemos lembrar que a fé é um dom. É algo que recebemos e precisamos cultivar. Mas no fim das contas, a fé é um dom de Deus. Ele deu a Abraão a quantidade de fé que ele precisava. Ele dá fé a todas as pessoas, a quem ele chama, para qualquer missão que ele esteja nos chamando. E, é claro, a fé que ele nos dá pode ser cultivada, e ela crescerá como uma planta, se providenciarmos o ambiente correto para ela. E Deus abençoará o crescimento dela. É dessa forma que desenvolvemos a fé de Abraão. Deus nos dirá o que devemos deixar para trás e o que podemos levar conosco na jornada de missão que Ele nos envia. Você se sente uma pessoa abençoada por Deus? Amém. Todos nós somos abençoados por Deus enquanto nós possamos colocar-nos nas mãos de Deus. A Bíblia diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção que recebemos, se não atinge os que nos rodeiam, não cumpre sua verdadeira missão. Deus quer abençoar pessoas, mas principalmente para ser uma bênção, para que os que vivem perto de nós também recebam essa bênção. Vivamos de tal maneira que nossa vida possa influir poderosamente pessoas que estão próximas de nós. Vamos pensar em nosso vizinho, em nosso irmão, nosso pai, aquelas pessoas que te conhecem, para que nessa semana você possa influir sua bênção para eles também. Pode ser? Posso orar por ti? Gostaria que ore por ti, para que sejas uma verdadeira bênção. Vamos orar.
Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Usa-nos como instrumentos valiosos para ser uma bênção para os que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Amém.